Fala, jovens. Vamos continuar nossa lista aí. Nossa lista número 1, exercício 2, 3 e 4. Continuamos nas operações com mercadoria. E claro, né? Vem comigo que no caminho eu explico tudo para você. Dando continuidade à resolução da nossa lista de exercícios da aula 7, a gente vai fazer aqui mais alguns deles. Então segue aí comigo, ó. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte dado: além de transações do seu estoque de mercadorias para revenda. Então, composição do estoque em 31/12/2013. Tinham 300 unidades a 66 mil cada uma. Vendeu 200 unidades por 70 mil. Sobre a venda, incidiram ICMS de 12%, PIS de 1,65% e COFINS de 7,60%. Houve devolução de 50 unidades da mercadoria vendida no mês. Considerando que as transações foram as únicas realizadas pela empresa em janeiro de 2014, o resultado bruto da empresa é de... E aí a gente tem aqui as nossas alternativas. Dando continuidade... Partiu resolver o exercício, meus jovens. Vamos lá. Então, a gente sabe que essa parada toda aqui, ó, eu fiz uma mini ficha de estoque, proponho a você que a gente faça aqui no Razonete para ficar bem claro. Nós vamos ter uma memória de cálculozinho aqui e depois a gente compõe o resultado, que é o que ele quer saber lá no final. Então, a gente parte aqui de um saldo inicial de 300 unidades por 66 mil, onde cada uma dessas unidades tem o custo de 220. Ótimo. Então, vamos aqui, ó. Conta do estoque, 66 mil. Perfeito. Em seguida, ele fala, olha, foi vendido 70 mil. Você sabe que quando nós executamos uma venda, nós temos no mínimo 3 lançamentos, né? Reconhecer a venda, reconhecer os impostos e reconhecer o custo dessa venda. Os impostos, ele fala pra gente assim, ó, 12% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Tá bom, então vamos calcular aqui. Tudo sobre o valor bruto da venda. Caramba, vamos lá. Esse vezes esse, fechou. Agora esse vezes esse, agora esse vezes este aqui. Pronto, os impostos estão aqui e o custo a gente vai calcular aqui na nossa ficha do estoque, tá bom? Primeiro passo, vamos reconhecer a receita. 70 mil receita de vendas. Contra quem? Vamos supor que essa venda foi uma venda a prazo. E aí, vou botar isso aqui na conta do cliente. Só para o nosso razonete fechar bonitinho, tá bom? Então, isso é uma suposição de que a venda foi feita a prazo. Fechou. Em seguida,
Vamos reconhecer os impostos. E como é que eu reconheço os impostos na venda? É sempre imposto sobre venda contra imposto a recolher. Então, aqui, ó, ICMS sobre vendas, tá aqui, 8.400, débito, contra um crédito de ICMS a recolher, 8.400. Depois, PIS sobre vendas, débito, que é uma conta de resultado, e venho aqui PIS a recolher. Por fim, o que nós temos? COFINS sobre vendas, 5.320, débito contra um crédito de PIS a recolher. Reconhecemos. O que está faltando? Está faltando o custo. Então, vem aqui para a nossa ficha, ó. 200 unidades, qual o custo de cada uma? 220, e a gente multiplica para encontrar o custo total dessa venda. Como é que a gente faz isso? Credita a conta do estoque no valor de 44.000 e debita a conta de custo da mercadoria vendida no mesmo valor, sendo que CMV é uma conta de resultado. Em seguida, ele fala pra gente que 50 dessas 200 mercadorias vendidas voltaram. Então, se na venda eu reconheço receita, imposto e custo, quando eu recebo devolução de vendas também, eu tenho que fazer os movimentos contrários. Então, primeira coisa, vamos fazer o cálculo de quanto é tudo isso. Eu tenho 70.000 para quantas unidades vendidas? 200 unidades vendidas. Tá bom. Qual é o preço de cada uma? 350. Perfeito. Quantas foram devolvidas? 50. Quanto é o valor total da devolução de vendas? 17.500. Então, é sobre esse valor de 17.500 que nós vamos ter o cálculo dos impostos que serão retornados. Vou até apagar aqui depois, né, para você não confundir. Então, esses impostos aqui. Esse é o valor da devolução de vendas que a gente vai fazer. Em seguida, nós vamos devolver os impostos, né, que agora não são mais recolhimentos, e sim são recuperação para a empresa, e depois a gente vai reconhecer os custos. Então, vamos lá. Primeira coisa, devolução de vendas. Aqui, ó, 17.500 contra quem? Ah, contra aqui a nossa conta de clientes, né? Já que a gente supôs que isso aqui é um pagamento que o cliente fará a prazo. Em seguida, vamos devolver os impostos, CM, PIS, COFINS. Se na venda é imposto sobre vendas, imposto a recolher, quando o cliente devolve, o que eu faço? Eu debito imposto a recuperar e credito imposto sobre vendas, né? Então, vem aqui comigo, ó. 2.100 de CMS a recuperar, tá aqui, 2.100 CMS a recuperar. Credito 2.100 CMS sobre vendas. Debito PIS a recuperar, 288,75. Contra quem? PIS sobre vendas, crédito, 288,75. Em seguida, nós temos o que? COFINS a recuperar, 1.330. Contra quem? Contra um crédito de ICMS sobre vendas. Fechou? Então, a gente já reconheceu a devolução da receita e já reconheceu a devolução do imposto. Agora, a gente precisa reconhecer a devolução do custo aqui. Então, primeira coisa, vamos acertar aqui o nosso saldo. Eu tinha 300 mercadorias, eu vendi 200, fiquei com 100. Eu tinha 66.000 no meu estoque, saiu do meu estoque 44.000, ficou 22.000. Mudou o custo unitário? Não, porque não teve uma nova entrada. O que vai acontecer agora? Ah, vai acontecer uma devolução de vendas. Devolução de vendas acontece na coluna de saída, só que com sinal contrário, para eu saber que ao invés de diminuir, essas mercadorias devolvidas, elas vão aumentar o meu estoque. Então, tá bom. Qual é o custo? O custo que saiu, tá aqui. O custo total dessa devolução é de 11.000. Como é que fica aqui o saldo do meu estoque? Eu tinha 100 unidades, agora voltaram mais 50, eu tenho 150. Eu tinha 22.000, só que agora voltou mais 11.000, por quanto eu fiquei no meu estoque? Eu tinha 22.000 e voltou 11.000, agora eu tenho 33.000 no meu estoque. Mudou o meu custo médio? Não, não mudou. Então, ó, esse é o saldo final.
e esse é o custo. Vamos fazer um movimento aqui no razonete. Quanto eu estou devolvendo de custos? 11 mil. Para onde que vai? Ah, vai entrar aqui de novo no estoque. Pronto, fechamos aqui os nossos lançamentos. Para a gente chegar onde? Ah, a gente vai vir aqui, ó, no resultado. Receita de 70 mil. Aqui a gente tem a soma de todos os impostos. E aí são impostos sobre vendas. É o saldo que ficou lá nas contas de ICMS, de PIS e de COFINS. Tá aqui. Depois, o valor da devolução da venda, receita líquida. Não temos abatimento e não temos descontos incondicionais. Menos o custo, já ajustado em função da devolução, o resultado bruto desta operação é 8.343,75. No caso, a resposta correta está na letra D de dado. Partiu resolver o exercício, meus jovens.
Agora, vamos resolver essa questão número 3, que fala o seguinte. A Rolamentos S.A., uma empresa comercial típica que compra mercadorias para revender. No início do mês de janeiro de 2013, a empresa possuía um estoque de 15 rolamentos por 2.700. Durante o mês de janeiro, adquiriu 10 rolamentos do mesmo dos que já possuía em estoque. O valor global inclui ICMS e o IPI, e a nota fiscal de aquisição é de 2.100. IPI e ICMS. Beleza. O IPI foi calculado a alíquota de 10% e o ICMS na alíquota de 18%. Ao final de janeiro, o estoque de rolamentos, o estoque final era de 5 rolamentos. Sabendo-se que a empresa mantém controle permanente e apura pelo método do PEPs o valor do estoque final e o valor do custo das mercadorias vendidas será, respectivamente, de partiu resolução, vamos lá. Então, depois que a gente leu tudo isso, a gente já sabe que a empresa começa o período com saldo inicial de 15 rolamentos por 2.700. Qual é o custo médio de cada um aqui? É 180. O que aconteceu em seguida? Aconteceu que a empresa é uma empresa comercial. E por ser uma empresa comercial, a gente tem a seguinte situação: ela comprou, o valor total da nota é de 2.200 e essa nota fiscal ela veio com o IPI de 10%. Então, ó, vamos lá. Uma empresa comercial, empresas comerciais na essência não são contribuintes do IPI, certo? Portanto, eu não tomo crédito do IPI. O IPI gerado nas compras dessas empresas são custo, portanto, vão configurar lá dentro do estoque. Porém, o ICMS, ele não é custo, ele é um imposto a recuperar, afinal, é uma empresa comercial. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, valor total da nota, eu tiro o IPI, a gente diz que o IPI é o imposto por fora, né? Porque ele entra depois de todo mundo, ele entra depois do ICMS. Então, a primeira coisa que eu vou tirar é ele, que entra por último. Acho a base de cálculo do ICM,
calculo o ICM e depois eu volto para encontrar o valor que vai transitar no nosso estoque. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Eu tenho uma compra de 2.200 e tenho 10% de ICM. Eu sei que R$ 200, então, desses 2.200 é IPI. Quando eu pego os 2.200 e tiro o IPI, quanto sobra? 2.000. 2.000 é o que? É a base de cálculo do ICMS. Então, veja, eu calculei o IPI, tirei o IPI e agora ele é a base de cálculo aqui. Achei a base de cálculo do ICMS. O ICMS, por sua vez, é de 18% no valor de 360. Então, qual é o custo de entrada dessa mercadoria? Ó, vou fazer aqui para você. É os 2.200 menos o ICMS, que é o imposto que eu recupero. Então, 1.840. Vamos fazer essa entrada aqui, ó. Entrada número 1. Quantos rolamentos foram comprados? 10. Ok, 1.840. Cada um custou esse dividido por esse, 184. E aqui tem outro lance bem interessante, que ele fala, ó, essa empresa controla os seus estoques de maneira permanente, porém é pelo método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Isso significa o quê? Que eu não posso juntar todas as entradas, posso somar tudo e fazer custo médio. Não, eu vou ter um custo médio unitário para cada uma das entradas, nas quais nós vamos controlar separadamente. Então, quando eu fiz essa aquisição aqui de 10 unidades e coloquei no meu estoque, como é que ficou o saldo do meu estoque? Ficou com 15 unidades por 2.700, onde cada unidade custa 180, e mais 10 unidades formada por 1.840, onde cada uma tem um custo médio de 184. O que mais que ele fala pra gente? Ele fala assim, ó, lá no último dia tem um estoque final de 5 unidades. Tá bom, 5 unidades. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a baixar para até eu chegar aqui no custo dessas 5, tá bom? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, quem que eu vou baixar primeiramente? É esse meu amigo aqui, ó. Então, eu começo por ele. 15 unidades saíram a 180 cada, no valor de 2.700. Fechou? E depois, se sobrou 5 e aqui eu tenho 10, quantas eu baixei? Só podem ter sido 5 unidades. Qual o custo? 184, que é o custo dessa entrada. Esse vezes esse, fechou. Qual é o custo do estoque final? 5 unidades por 184. Tá bom, esse vezes esse, 920. Então, eu tenho que o custo da mercadoria vendida é 3.620 e que o estoque final de produtos acabados tem um custo de 920. A resposta correta desta atividade está na letra B.
E agora, meus jovens, para a gente encerrar aqui a nossa lista número 1 da aula número 7 do PDP, nós vamos resolver esse exercício número 4, que fala assim: uma sociedade empresária realizou as seguintes transações em janeiro de 16. Comprou mercadorias para revenda, para pagamento em 20 do 2 por 180 mil. Nesse valor estão incluídos ICMS de 21.600. O que mais? PIS recuperável no valor de 2.970 e COFINS recuperável no valor de 13.680. Vendeu à vista 50% das mercadorias adquiridas por 160 mil, com entrega imediata. Tributo sobre as vendas, ICMS 19.200, PIS 2.640 e COFINS 12.160. O estoque de mercadorias para revenda no início do mês era igual a zero. Então, o resultado das transações da sociedade empresária em janeiro de 16 gerou um lucro bruto de... Vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Mercadorias para revenda, que a empresa comprou, no valor de 180 mil, considerando ICMS recuperável de 21.600, PIS recuperável de 2.970. Se é recuperável, não vai fazer parte do custo. E nós temos COFINS de 13.680. Fechou? Beleza? Custo de entrada dessa mercadoria, 141.750. Então, eu parti do valor total, deduzi os impostos que são recuperáveis para essa empresa, cheguei no custo de entrada. Aí ele falou que vendeu quanto de tudo que tinha no estoque? 141.750. Tá bom, então esse vezes os 50%, nós temos que o custo da mercadoria vendida é de 70.875. Quanto sobrou lá no nosso estoque? Sobrou o restante, né? 50%, 70.875. Ele vendeu esses 50% das mercadorias que tinha por 160 mil. Gerou impostos de venda? Claro que foram ICMS de 19.200, PIS de 2.640 e COFINS de 12.160. Receita líquida, nós temos 126, menos o custo que nós apuramos aqui, primeiramente, lucro bruto para esta empresa de 55.125. Resposta correta, letra C.
E aí nós vamos encerrando mais uma aula do PDP. Te vejo nas próximas!